Todos os seres vivos, quer sejam procariontes ou eucariontes, são constituídos por moléculas de DNA que contêm a sua informação genética. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é constituído por duas cadeias polinucleotídicas antiparalelas, ou seja, com sentidos de crescimento inversos e dispostos helicoidalmente. Esta dupla hélice mantém-se unida devido à complementaridade das bases acetatas, que estabelecem entre si ligações químicas por pontos de hidrogênio. Assim, a adenina do nucleótido de uma cadeia emparelha com a timina de um nucleótido de outra cadeia, e a citosina emparelha sempre com a guanina. Quer nos seres unicelulares, quer nos pluricelulares, uma nova célula surge sempre por divisão de uma célula que existia anteriormente. Contudo, ao nível das divisões celulares, a probabilidade de erros é elevadíssima. Investigadores estimam que, por dia, ocorrem inúmeras alterações ao nível do DNA, contudo, algumas têm a extraordinária capacidade de reparar estas anomalias. As alterações permanentes do genoma dos indivíduos designam-se por mutações, e os indivíduos que as possuem chamam-se de mutantes. Uma mutação é uma alteração ou modificação súbita ou espontânea em genes ou cromossomas, podendo ser transmitida à geração seguinte. As mutações podem ser génicas, quando alteram a estrutura do DNA num determinado gene, ou cromossómicas, quando alteram a estrutura ou número de cromossomas. As mutações ocorrem por erros na replicação do DNA, que antecede uma divisão celular, mitose ou meiose. Também podem ocorrer por erros relacionados com a individualização dos cromossomas, por exemplo, no crossing over, em separações de cromossomas ou de cromatídeos, ou durante uma divisão celular, meiose ou mitose. As mutações podem ocorrer nas células somáticas, durante a mitose, refletindo-se nas células desse indivíduo descendente que sofreu a mutação, como por exemplo tumores. Nesta situação, designamos por mutações somáticas. Não são transmissíveis à descendência. Podem ocorrer também na formação dos gametas, meiose, células da linhagem germinativa, e serão transmitidas hereditariamente. Nesta situação, designamos por mutações germinais. As mutações são importantes do ponto de vista evolutivo. São as mutações que dão origem à variedade de indivíduos de uma população sobre a qual atua a seleção natural. As mutações podem ocorrer espontaneamente ou podem ser induzidas por exposição a um agente mutagénico. As radiações, principalmente as de alta energia, provocam a ionização de átomos que fazem parte do DNA. Estas alterações podem desencadear mudanças de nucleótidos ou causar o rompimento de ligações químicas que determinam mutações génicas ou cromossómicas. Outras radiações, como os raios X, os raios gama e as partículas emitidas por substâncias radioativas, podem também desencadear mutações. Nem só as radiações são suscetíveis de alterar definitivamente o DNA. Por exemplo, algumas substâncias químicas, como certos corantes e conservantes, bem como alguns dos constituintes do fumo do cigarro, mostrarão ter efeitos mutagénicos. As mutações génicas ocorrem quando se dá uma alteração pontual ao nível dos nucleótidos de um gene, constituindo-se, deste modo, um alelo desse gene, isto é, uma nova versão desse próprio gene. Essas alterações nos nucleótidos podem ocorrer de três maneiras diferentes. Na substituição, através da troca de uma base de DNA. Neste caso, a substituição pode gerar três mutações diferentes. A mutação silenciosa, substituição de uma base de DNA por outra, mas que resulta num códon que codifica o mesmo aminoácido, devido à redundância do código genético. São muito comuns e responsáveis pela diversidade genética que não é expressa fenotipicamente. Mutação com perda de sentido, substituição de uma base de DNA por outra, que tem como consequência a substituição de um aminoácido por outro na proteína codificada. A conformação da proteína pode ser alterada, como por exemplo anemia falciforme. E a mutação sem sentido, substituição de uma base de DNA de tal modo que, no RNA mensageiro, um codão que especifica um aminoácido é alterado para um codão de stop, ou o contrário. Origina uma proteína mais curta ou mais longa do que a proteína normal. A alteração dos nucleótidos também pode ocorrer através da inserção, isto é, a adição de uma ou mais bases no DNA. Por fim, os nucleótidos também podem ser alterados através da deleção, isto é, a remoção de uma ou mais bases do DNA. Existem dois tipos de mutações cromossómicas, estruturais ou numéricas. As mutações cromossómicas estruturais provocam alterações na estrutura dos cromossomas, resultando na perda de genes, a leitura duplicada ou erros na leitura de um ou mais genes. São determinadas principalmente pela ruptura da estrutura linear dos cromossomas durante o crossing over, ciência ou deleção, quando ocorre a perda de um segmento do cromossoma, com consequente perda de genes.
Duplicação. Quando ocorre a presença de um segmento duplicado do cromossoma, acarretando uma dupla leitura de genes. Inversão. Quando ocorre a quebra de um segmento do cromossoma que se solda novamente à molécula, mas de forma invertida, provocando erros na leitura dos genes. Translocação. Quando ocorre a troca de segmentos entre cromossomas não homólogos, provocando erros na leitura. Simples. Transferência de uma porção de um cromossoma, ou mesmo de um cromossoma inteiro, para outro não homólogo. Recíproca. Troca de segmentos entre cromossomas não homólogos. São os mais comuns. Na translocação recíproca e na inversão, não há alteração do número de genes. Todos os genes estão presentes, modificando apenas a sua posição relativa, o que traz dificuldades acrescidas, desde logo no emparelhamento dos cromossomos durante a meiose. As mutações cromossómicas numéricas dividem-se em euploidia e aneuploidia. A euploidia pode ser um caso de haploidia, em que há perda de metade do material genético, passando o indivíduo a possuir N cromossomas. Os indivíduos são, no geral, estéreis, devido à irregularidade na meiose, decorrentes da dificuldade de emparelhamento cromossómico. Ou então, de poliploidia. A poliploidia é uma mutação no qual um organismo tem conjuntos extra de cromossomos nas suas células. As principais causas para a ocorrência da poliploidia são a não disjunção dos cromossomos durante a meiose ou mitose, ou quando não há citocinese, repartição do citoplasma, na repartição dos cromossomos pelas células filhas. A fecundação de um ócito por dois espermatozoides. A fecundação de um gâmeta diploide, triploidia. A falta de divisão do zigoto após a replicação dos cromossomas. O cruzamento entre indivíduos de diferentes espécies. A poliploidia é muitas vezes provocada em laboratório para que se obtenham plantas mais resistentes, com grandes frutos sem caroço. Nos humanos, os embriões não se desenvolvem e são abortados espontaneamente. Algumas células somáticas humanas podem ser poliploides. Na aneuploidia, existem cromossomas a mais ou a menos em relação ao número normal. Geralmente, envolve um único par e pode ser autossómico ou heterossómica. Alguns casos de aneuploidia são Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é uma doença genética em que os indivíduos do sexo masculino apresentam um cromossoma X a mais no par de cromossomas sexuais, ficando assim XXY. Os principais sinais e sintomas desta anomalia são alta estatura, testículos pouco desenvolvidos, esterilidade, fraca pilosidade e ausência da barba, ancas e seios desenvolvidos. Síndrome de Patau. Descoberta por Klaus Patau em 1960, caracteriza-se pela presença de 3 cromossomas no grupo 13. Algumas das características incluem atraso mental acentuado, defeitos cardíacos, fenda labial, punhos cerrados, membros extra, surdez e doenças renais. Síndrome de Down. Também chamada de trissomia 21, é uma condição cromossómica causada por um cromossoma extra no par 21. A síndrome de Down pode ocorrer em todas as raças humanas e efeitos semelhantes já foram encontrados em outras espécies de mamíferos, como chimpanzés e ratos. Os afetados apresentam deficiências intelectuais, olhos pequenos amendoados, membros mais curtos, problemas cardíacos congénitos, problemas respiratórios, doença do refluxo esofágico, apneia de sono, disfunções da tireoide. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner ocorre quando o par de cromossoma X não é normal, podendo apresentar um cromossoma X ausente ou parcialmente ausente, pelo que a síndrome de Turner pode causar uma variedade de problemas médicos e de desenvolvimento, incluindo baixa estatura, incapacidade de iniciar a puberdade, infertilidade, malformações cardíacas, dificuldades na aprendizagem e problemas de adaptação social. Cientistas afirmam que muitas das mutações cromossómicas estão diretamente relacionadas com a idade da mãe,
sendo mais prováveis de acontecer em mulheres com mais de 35 anos de idade. Apesar de nenhuma destas doenças ter cura, atualmente, através da fertilização in vitro, os casais podem escolher os embriões, sendo apenas transferidos para o útero aqueles que não apresentam nenhuma anomalia, num processo chamado de diagnóstico genético pré-implantacional.